Podcast do Jornal Paraná de hoje recebe o Cleberson Bellino, especialista em marketing político, marketing digital, comunicação pública. Você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho da audiência. Lembrando que você pode nos acompanhar ou acompanhar as informações de Cascavel, da região, do Paraná e do Brasil no Jornal Paraná, o jornal impresso, também nas nossas plataformas, no jornal online, o paraná.com.br. Tem aqui o nosso canal, o canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e acompanhe os nossos conteúdos, as nossas entrevistas. Cleberson, satisfação recebê-lo aqui, tudo bem? Tudo bem. Firme, forte? Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Agradecer a todo mundo aí da audiência do Jornal Paraná, né? Tem mais tempo de jornal do que eu tenho de idade, né? 50 anos, né? Minha mãe não tava nem... Minha mãe era jovem ainda, não tinha nem pensado em ter filho. Tá com 38 anos. 38 anos. Jovem. E é um grande prazer estar aqui e vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse... E o pessoal precisa entender, e você veio justamente para que a gente possa entender toda essa movimentação. Foi secretário de comunicação da Prefeitura de Toledo, da Prefeitura de Foz do Iguaçu, tem lá a agência, tem esse trabalho de marketing político e a gente está observando toda essa movimentação. Nós tivemos agora as convenções, a definição dos candidatos, até então pré-candidatos, agora candidatos. Sim. Muitos já com o trabalho praticamente na rua, né? Porque a pré-campanha é importante, não é isso, Cleberson? Porque tem um espaço bom ali, né? A divulgação, porque a campanha ela ficou mais curta, é isso, né? Mais curta. A campanha até, não lembro exatamente quantas eleições atrás, talvez, acho que 2018 mudou, ela era 90 dias, né? Agora ela é 45. Então, para quem está em mandato, favorece um pouco mais, porque você já tem um nome conhecido. Agora, para quem precisa desenvolver um nome, uma liderança, só a campanha não dá tempo, né? Então, a pré-campanha para quem vai se lançar para candidato pela primeira vez, candidato àquele pleito pela primeira vez, é super importante. É o que você traz consigo para na campanha você potencializar e aumentar um pouco mais essa capilaridade de possíveis votantes, de audiência, né? Então, a pré-campanha é muito importante. E aproveitando essa sua experiência, vamos começar falando sobre essa corrida a Assembleia Legislativa e também a Câmara Federal. E falando da nossa região, os candidatos aí colocados, né? Como é que você vê o cenário? Algo que a gente tem observado, outro dia eu conversava com o presidente da SIC e com outras lideranças aqui de Cascavel, lideranças políticas, lideranças empresariais. A SIC já carregou aquela bandeira do voto útil. Sim. A gente observa, Cleberson, que muita gente, muitos eleitores acabam votando em candidatos de fora. Por que isso acontece, na sua opinião? E isso deve se repetir nas eleições desse ano? Olha, é difícil, eu acho, fazer uma análise exata desses porquês, né? Eu acredito que o tempo agora de internet, esse nosso período mais de rede social, ele ampliou um pouco mais essas possibilidades, né? Para mim, tanto na comunicação pública quanto no marketing político eleitoral, eu parto do mesmo princípio que até no corporativo, né? O pessoal da minha agência sabe. É o eleitor ou o consumidor, né? A gente tem que adaptar a comunicação, a forma de se comunicar, tudo perante ao comportamento do consumidor, do eleitor, naquele momento. Então, por exemplo, quem fazia campanha em 2004, 2006, 2010, sabe que mudou demais. Ainda o trabalho que era feito antigamente, porta a porta, isso aí é o ouro da campanha, tá? Eu falo para todos os candidatos que eu vou trabalhar. A gente vai fazer tudo, eu sou especialista em marketing digital e tudo mais, mas isso aqui não ganha eleição. É um complemento a mais. Com a internet, voltando a essa parte, ampliou-se as possibilidades. Como na internet, para quem compra produtos que não estamos falando de política, também aumentou as possibilidades. Então acaba que as pessoas acabam comprando discursos, cortes, falas, e imagina que essa pessoa representa ela em tudo, em todas as coisas. Eu acredito que agora muita gente se desiludiu com esses votos de corte de Instagram, principalmente para gente que é aqui, a gente que é do Oeste, né? Eu sou de Toledo, tenho muito convivência com Cascavel há anos e anos, e estive em Foz do Iguaçu também. Nós aqui, principalmente da Medianeira para cá, até Santa Terezinha para cá, Foz é um pouco diferente por ser uma tríplice, né? A gente é muito dono do nosso espaço, né? Você sente nas conversas. Você é filho de quem? Quem que é teu pai? Você mora onde? Lá, até em Foz, que não é muito longe, já não tem muito isso aí. Porque é um pertencimento diferente. Então, tendo esse pertencimento claro aqui, a gente acaba querendo sempre o melhor para nós primeiro. Nossa cidade.
Só que esse fenômeno da internet acabou dando outras possibilidades e a pessoa, por essa mudança de pensamento político que as pessoas tiveram, principalmente em 2018, 2016, 2018 teve essa mudança, teve o impeachment da Dilma, Temer assumiu, entrou o governo Bolsonaro. Ali as pessoas acabaram vendo que elas também têm a sua opinião sobre política. Você pode ver, antes a gente não debatia muito. Era o Lula, o Serra e tal, e tava tudo bem, né? E acabava que se elegia muito deputado regional antes, né? Você pode ver a história de Cascavel e de Toledo, ela foi construída por causa das pessoas que aqui vivem, que são muito trabalhadoras. A gente tem uma descendência, né, de pessoas assim que vieram italianos, alemães, enfim, depois vieram outros povos também que trouxeram força de trabalho e de empreendedorismo, que a gente construiu junto disso aqui. Mas a gente não pode esquecer que Toledo e Cascavel, principalmente, é o que é também, além disso, porque a gente sempre teve bons representantes, tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara Federal. E faz a diferença mesmo. Demais. Você pensa assim, ó, o quanto de recurso, a hora que está lá na Câmara Federal, lá nas emendas, a gente sabe que tem alguns deputados que utilizam essas emendas aqui, aplicam também em Cascavel, mas não se compara com alguém que é daqui. Porque a gente ouviu falar também, Cleberson, de repente um determinado candidato, aí ele conseguiu lá 10 mil votos em Cascavel. O pessoal fala, ele não veio aqui para pedir votos e não voltou depois. Quer dizer, e ganhou. Então, como que ele vai trazer algo para a cidade? Não é? Então, pressupõe realmente que ele não dá contribuição e o importante é que tenha o voto em alguém que seja da cidade ou da região, pelo menos. Com certeza. Eu, assim, ó, antes de qualquer coisa, claro, a gente faz campanha onde chamar a gente faz, né? Mas aqui no Oeste, por ter esse sentimento Toledo, Cascavel, aqui Foz, eu faço quase uma convocação para as pessoas aqui de Cascavel. E quem tá falando agora é o marqueteiro, não é um marqueteiro político, é o Cleberson Bellino, raízes oestinas, corre na veia aqui o Oeste. Escolha um candidato que te represente, que seja daqui de Cascavel, de Toledo, seja próximo aqui, tenha a sua base aqui. A gente não está sendo egoísta, não é que os outros, mas em Curitiba, na região metropolitana, em vários outros municípios maiores, eles fazem isso. E aí, a hora que chega lá, na hora de projetos, emendas, recursos, Cascavel também vai ser uma das prioridades, mas não há prioridade. Então, a nossa história de Toledo e de Cascavel, principalmente, eu falo porque é mais fácil até para o pessoal daqui ver, ela foi constituída pelo trabalho da sua gente, mas muito pelos representantes políticos que tiveram. Porque em todos os debates nacionais e estaduais, eles estavam lá, opa, e Cascavel. Opa, e Toledo. Porque o candidato daqui, ele recebe mensagem, a assessoria dele recebe o dia todo mensagem de UPA, de UBS, de não sei o quê, de cirurgia, e às vezes ele não consegue fazer tudo que ele precisava, mas ele começa a receber tanto pedido, e não é sobre colocar na frente, é entender assim, o termômetro, fala, caramba, Cascavel tá precisando disso aqui. Aí ele vai lá na Secretaria de Saúde, fala, poxa, eu preciso resolver esse problema de Cascavel. É prioridade para ele porque ele vive isso dia a dia. A base eleitoral dele tá aqui, a casa dele tá aqui, né? Então a gente tem que ser bairrista nessa eleição. E tá claro isso para você, pela sua análise? Tratando-se de Curitiba, por exemplo, os eleitores acabam votando em pessoas de Curitiba, em candidatos de Curitiba. Isso acontece em Londrina, Maringá, muito mais do que em Cascavel, por exemplo, Toledo, aqui na região oeste. Foz do Iguaçu, né? Foz do Iguaçu, né? Foz do Iguaçu é um caso à parte. Toledo e Cascavel tinha essa cultura. A gente olha a história de 35 anos para cá, sempre teve muita representação. Só que agora fica um alerta, até para Cascavel. Eu fiz tô vendo aí para fazer uma campanha aqui de Cascavel e eu fiz uma análise, eu estudo muito o campo antes. E eu vi que aqui em Cascavel, para deputado federal, foram 166 mil votos. Pessoas foram votar em deputado federal das que compareceram, né? Tinha um eleitorado de 232 mil, 185 compareceram. Então, só aqui, 185 para 232, a gente já perdeu um deputado. 15 mil mais dá 47 mil. A gente já perdeu só dos que não foram votar. Já perdemos um deputado. Tanto estadual quanto um federal. Então, olha a responsabilidade de quem às vezes não vai votar, o meu voto não faz diferença. Aqui, nesses votos de não comparecimento, nós perdemos um deputado. Juntando aos votos ali que a pessoa vai e não vota para federal, que já dá mais um tanto aqui, é um federal e um estadual. Já perdemos um deputado só na pessoa se omitir de poder achar que o voto dela não é importante. Olha, é um dado importante para a gente refletir, né? No mínimo. Importante.
entre o não abstenção, não comparecimento e os votos válidos, nós temos um deputado federal e um estadual que se perdeu só nisso, para Cascavel, pela quantidade de votos. Um outro dado, dos 166 mil votos válidos para deputado federal em Cascavel, apenas 5.100 foram votos que elegeram alguém de Cascavel, que foi o Padovani, né, que é o deputado federal daqui. O restante, ninguém se elegeu. E distribuiu o voto para... Eu não fiz esse cálculo ainda, né? Mas em Toledo, por exemplo, eu fiz E veja o Nelsinho, né? Não fez muitos votos aqui, é de Cascavel e fez voto fora. Quer dizer, lá ele conseguiu votos o suficiente para poder chegar à Câmara Federal. E não é candidato à reeleição. E não é candidato à reeleição. Decidiu. Imagina que o Nelsinho fez, tivesse 3 Nelsinhos, né? O Nelson, o Renato Silva poderia ser agora o prefeito, né? O Mecabô, o Alfredo Kaifer, enfim, esses nomes que a gente já conhece há tanto tempo que poderiam estar lá. Então, dos 100, agora aumentou a quantidade de votos. Então, de votos válidos, o Cascavel deve ter uns 180 mil. Se fala em 190 mil, né? Dá para eleger 2, 3, porque o Cascavel é polo. Cascavel, o cara pega voto aqui, pega voto até Umuarama, até Foz, até Laranjeiras, é polo aqui. Então o Cascavel tem a possibilidade de eleger 3 deputados federais. Abstenções, como que você vê? As pessoas estão mais desinteressadas ou menos interessadas no processo? Ou a gente está mudando essa realidade? Porque as últimas eleições a gente percebeu aí um índice bastante grande. Sobe muito. Eu não sei se isso baixa. Porque as pessoas, ao mesmo tempo que a política vai ficando mais latente, para muita gente ela vai afastando. A pessoa não quer estar no meio das brigas, não quer estar na polarização, e ela arruma qualquer compromisso para ela não ir votar. Então, só que ela tem que lembrar quando ela for reclamar depois de uma praça, de uma escola que não chegou, que o voto de abstenção dela deixou um deputado federal de ser eleito aqui em Cascavel e um deputado estadual. Uma outra coisa, informação muito importante. Até o dia 20 de agosto, quem sabe que vai estar em trânsito no dia, vai estar viajando, ou tem o título aqui e trabalha lá no Pará, por exemplo, ela pode, na Justiça Eleitoral, solicitar o voto em trânsito, mas até o dia 20 de agosto. Para fazer esse voto em trânsito, caso você já saiba que você vai estar... Porque está todo mundo muito preocupado com Brasília, né? E deve estar mesmo, né? Tem que estar preocupado. O nosso mercado aqui, ele está bem... a gente sente, né? A gente é uma região que é de comércio, que é de serviço, mas é muito agronegócio, né? É a base, né, nossa de tudo aqui. E a gente sente que as empresas, os empresários do agro, eles têm uma incerteza, como é que vai ser, como que não vai ser, e muita gente vai segurando investimento, as cidades acabam sentindo isso. Mas lembre-se com carinho de votar em deputados daqui. Estaduais, temos bons nomes aí para deputados estaduais já eleitos e que buscam reeleição. Temos bons nomes aqui em Cascavel também para deputado federal. E o Cascavel é uma potência e consegue eleger 2, 3 federais e tem nomes aí para todos os gostos e todas as ideologias políticas. O corte de Instagram daquela pessoa, você está vendo que não está gerando diferença real na sua vida. As mudanças de Brasília, elas são um pouco mais complexas, elas levam um pouco mais de tempo para... É importante ter boas pessoas, mas privilegie quem é aqui da tua cidade. Tem bons nomes, tem experiência, tem juventude, tem tudo. Aqui em Cascavel, essas eleições estão colocando ótimos nomes à mesa. E dá para eleger quase todo mundo. Principalmente com os votos que conseguem fora. Mas todo mundo tem que fazer a sua parte. 1 em cada 2 votos para deputado federal na última, mais ou menos, vamos colocar 1 em cada 2, foi para deputado de fora. Então, Cascavel, Toledo, Oeste tem essa responsabilidade de colaborar com todo mundo, né? Que se tem mais deputados aqui em Cascavel, automaticamente todo o Oeste também recebe de alguma forma, porque as bases eleitorais deles são aqui. Então a gente tem que ser agora nessa eleição muito bairrista, mais do que a gente já foi na nossa vida toda. Estamos conversando com o Cleberson Bellino, especialista em marketing político, marketing digital, comunicação pública. A gente falou mais de forma regionalizada. Eu gostaria de ouvir a sua opinião também, Cleberson, e a sua análise. Olha que durante esse período de pré-campanha e as convenções e muitas conversas, né, o próprio Greca que dizia que seria candidato próprio, né, no MDB, acabou cedendo, né, com toda aquela movimentação do Grupo do Ratinho. Como que você vê hoje a campanha propriamente dita está começando agora? Moro lidera as pesquisas,
Sandro Alex ali com o grupo forte, né? Mas um nome ainda relativamente desconhecido. Sim. Como é que você vê tudo isso? Quem ganha a eleição, Cleverson? É cedo para falar. Olha, essa eleição não tem ganhador antecipado, né? Tinha pessoas assim que não são ligadas à política que falavam que o Moro ganharia no primeiro turno. Você acha que não termina no primeiro turno? Não tem como, né? É muito dividido as bases de votos, né? E colocavam muito porque o Sandro Alex não estava decolando nas pesquisas. Agora, pensando assim, tecnicamente, como que o Sandro Alex ia decolar nas pesquisas? Ele é um nome novo para a disputa do governo do Estado e foi trabalhado há pouco tempo, né? Então, essa decisão aí, eu sei que foi uma decisão técnica. Ratinho demorou muito para decidir? Não Ou foi uma estratégia que no final vai dar certo? Olha, eu acho que ele tentou vários nomes, ele tentou alguns nomes, e aí quem diz é a pesquisa, quem diz é a população, né? O Guto Silva estava muito forte, estava ali sendo bem visto, bem lembrado, e acabaram mudando, mas o que eu sei de informação é que foi uma mudança técnica baseada em pesquisa qualitativa. Então, o Ratinho Júnior tem uma aprovação gigantesca, uma das maiores da história do Paraná. Para mim, ele é o melhor governador da história do Paraná recente. Eu não vou falar de 1980 e poucos, porque eu nem era nascido e, né, posso estar sendo injusto com algum governante. É o governador mais bem avaliado do Brasil hoje, né? Agora, o que as pessoas observam é que não há uma transferência, pelo menos não houve durante a pré-campanha, as pesquisas mostram isso. Sim. Mas essa transferência, boa parte você acha que acontece? Acontece assim, muita gente, isso a pesquisa diz, imaginava também que o Moro é candidato dele. Então, o candidato do Ratinho, as pessoas vão saber quando iniciar a campanha eleitoral de TV, de rádio. Até aqui é nas redes sociais deles, eles não têm muito foco. O Moro acaba sendo, ele é uma palanque, onde ele fala ele se torna um palanque, porque a voz dele é muito forte, de tudo, o cenário nacional que ele tem, da rede social dele eu já fiz uma pesquisa, a maior parte é de outros estados, então ele tem seguidores do Brasil todo, né? Devido a tudo a relevância que ele teve nacional. No Lava Jato, né? A marca é muito forte. Né? Muito forte, né? Então, para o Sandro Alex, eu acredito que ele não tinha mesmo como chegar numa maior quantidade de porcentagem, e o Ratinho e o pessoal deles confiaram nisso, e o Ratinho precisa passar esse capital político para alguém. E aí, dali, eles começaram a imaginar quem que conseguiria, né? O Sandro Alex, por ter sido secretário de infraestrutura durante todos esses 2 mandatos do Ratinho, é quem consegue se passar um pouco mais fácil esse capital de obras, de coisas que foram desenroladas há tanto tempo. Então, o Sandro Alex, a escolha dele foi baseada nessa transferência de capital. As pessoas, a gente vive esse mundo, né? Então, para nós, tudo é muito claro, não, mas deveria... Agora, quando você cruza a esquina e conversa com pessoas comuns, que são as pessoas que tocam a nossa economia mesmo, eles não sabem quem é. Não por ignorância, que eles estão tão preocupados com a vida deles ali cotidiana e tem que, né, trabalhar, que eles não estão olhando para os candidatos a governo do estado. Imagina, chega o Sandro, fala Sandro Alex, a maioria não vai conhecer. Então, eu acredito que ainda não foi percebido quem realmente é o candidato do Ratinho Júnior, e aí ele só vai ter essa oportunidade também durante a sua campanha eleitoral, e aí eu acredito que vai afunilar um pouco mais. A vinda do Greca soma muito, né? O Greca é um nome muito conhecido, na região de Curitiba, lá em Metropolitana, todo mundo o conhece, sabe de como ele, né, entrou em Curitiba, como ele conseguiu avançar nesse período, toda a experiência, bagagem. Então é uma dupla boa. O Moro é um nome muito forte, é uma pessoa muito reconhecida, né? Tem um vice totalmente diferente do que eu imaginei que ele fosse escolher de vice, e eu acho que é complementar. É de Cascavel, Cascavelense, né? Poxa, que orgulho para Cascavel aí ter presidente da FIEP até pouco tempo, na Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Então tem Agora, aí uma disputa boa, né? Você acha, Cleberson, que quando você falava sobre alguns votos hoje que teria o Moro, entendendo os eleitores que de repente o Moro poderia estar junto com o Ratinho, né? E essa mensagem vai ficar mais clara a partir da campanha na televisão, de quem o Sandro Alex vai pegar votos agora? É do Moro, do Requião? O Requião, filho, o tempo todo em segundo lugar, o tempo todo projetado para um segundo turno. Ele pode ficar fora, na sua opinião? Não, o Sandro Alex vai para o segundo turno.
Ele vai para o segundo Mas daí turno. o Requiãozinho Requião ficaria fora. Ele fica fora do segundo turno. Essa é a tua análise. Com toda certeza. Assinado e carimbado, não é duvidando da posição do Requião. Requião filho, baita político, está construindo sua carreira, mas as pessoas vão entender essa campanha quando ela realmente ir para a rua e ir para as TVs. O Moro é um nome muito forte. Muito forte. Se pedir para minha mãe, que eu sempre uso a minha mãe e a Rosa. A Rosa é a minha vizinha, que é da congregação, bem conservadora, a vizinha da minha mãe, né? Cresci do lado dela ali. Então eu sempre uso a minha mãe e a Rosa de termômetro. Falo assim, será que a Rosa sabe quem é o Moro? Porque daí se a Rosa souber, a possibilidade dessa pessoa ter uma capilaridade maior é muito grande, porque acaba vivendo a vida ali, não tem TV em casa, sabe? Então, ela conhece o Moro, provavelmente. Eu já ouvi falar do Moro. Sim. O Sandro Alex, obviamente, o Ratinho vai ter que puxar ele. Não tem, é sucessão, não tem jeito. Só que quando começar a campanha, a gente sente aqui no Oeste a quantidade de lideranças do Oeste que estão e irão apoiar o Sandro Alex, o time do Ratinho. Os prefeitos, Brasil afora, boa parte está com o grupo. Do Paraná, a maior parte está com o Sandro Alex e o time do Ratinho. Então, a partir de quando começar esse trabalho de rua, que as pessoas começarem a ver adesivo, reuniões, materiais, as forças de chegada vão ficar um pouco mais iguais. Porque o time do Ratinho tem um time de comunicação muito bom, né? Absurdamente. E projetando esse segundo turno, dentro dessa análise, né? Essa projeção que você faz, Sandro Alex e Moro, os votos do Requião Filho iriam para quem? Olha, para o Moro, menos. O segundo turno, eu falo que vai ser uma eleição nova. Né? Uma nova eleição. É uma nova eleição. É uma reconquista de votos, né? Uma conquista nova. Temos um cenário recente de comparação, talvez, comparação diferente, né? Que é do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, na última, o Onyx Lorenzoni estava bem à frente, passou à frente do governador, que era para reeleição, e no segundo turno acabou que votos da esquerda, do centro, migraram e elegeram o Eduardo Leite como deputado, como o governador, perdão. E ele perdeu para o Onyx Lorenzoni no primeiro turno. Então, existe depois uma migração de votos que a gente vai ter que analisar. Será que eles vão votar em alguém? Será que vão se abster? Né? Por ser dois grupos de direita, a gente não sabe como que esse eleitor vai se comportar. É uma tendência natural ter mais votos do Requião Filho para a base do Sandro Alex pelas situações antigas de quem, por exemplo, vota no Lula. Né? PT e Moro, né? Pode ser que essa rixa antiga influencie positivamente para a campanha do Sandro, né? Eu acredito que não vai para palanque, nada. Eles vão ficar, mas se a pessoa tem que sair para votar, e ela vai sair para votar, porque ela, segundo turno, deve dar segundo turno, né? Para presidente. Então ela vai ter que votar em alguém para governador. Sim. Então, e antes da gente falar de presidente, eu gostaria muito de ouvi-lo falar também gostaria da sua opinião a respeito dessa corrida ao Senado. O Paraná tem 2 vagas, né? Outro dia a Cristina Grêmio estava aqui conosco, falando sobre a confiança que ela tem, ela acha que ela vai crescer muito, ela que foi aquele fenômeno na internet, né? Você que é especialista no assunto lá em Curitiba, ela deu um susto, inclusive, no grupo do Ratinho, no Pimentel, né? Depois ela perdeu espaço ali com o Moro e tal, no Podemos, né? Circulou para lá e para cá, o Ratinho foi lá e colocou ela debaixo do braço e colocou no PSD e assumiu o compromisso que ela seria, tanto é que o Álvaro teve que sair da disputa, né? O Álvaro que liderava todas as pesquisas. O grupo do Ratinho, você já fez esse desenho dessa fortaleza, aí tem ali o Cury, né? Que até pouco tempo era do PSD, mas agora está no Republicanos, mas está no mesmo grupo. Sim. Quem se elege para o Senado? Nossa. De quem são essas 2 vagas? O Senado realmente não tem preferido. O Deltan pode não ser candidato, né? Ou pode ficar inelegível. Muita gente fala que ele não consegue. Eu não posso falar sobre isso, não sei. Muitos juristas têm afirmado que ele não vai conseguir. É um nome fortíssimo. Felipe Barros tem uma entrada muito grande na direita. Na direita, assim, eu falo a direita bolsonarista, que aos pouquinhos está fracionando, né? A pessoa que tende a votar no Bolsonaro tem a pessoa que defende dia e noite ele. Só que aí ele disputa com a Cristina também. Então, a gente vai ter que entender esses votos bolsonaristas mesmo, assim, o bolsonarista raiz, que agora está voltando até a entrada desse vice-presidente, agora candidato a vice-presidente,
ele vai ao encontro do que o bolsonarista raiz defende, né? Então, eu acredito que vai ficar latente isso. Como é que esse pessoal vai se comportar? Quem vota, por exemplo, na Gleice, vai votar em quem no segundo voto? Quem vota no Deltan tem uma tendência a votar na Cristina, a votar no Felipe Barros, no Cury. Então, assim, ó, eu acho que nenhum instituto de pesquisa, com a saída do Álvaro, o Álvaro era uma vaga, era o preferido, claro que durante a campanha acontece várias coisas que podem mudar, né? Ele também era na outra e acabou não vencendo, o Sérgio Moro passou ele. Parece que a eleição ao Senado ela é um pouco diferente, né? E agora ela As pesquisas têm mais dificuldade de acertar. É porque são 2 votos. Porque, por exemplo, você chega na pessoa e fala, você vota em quem para Senado? A pessoa nem sabe que vota em 2. Então, Senado, quem são os nomes? Olha, escolhe um. E o outro? A pessoa tem dificuldade para escolher o outro. Então, o que vai pesar muito agora é em quem vão dar o segundo voto. É esse que tem que correr atrás desse voto. O PT, para garantir a Gleice um pouco mais, a Gleice tem possibilidade também, tá? Porque você acha que divide muito ali, o pessoal do centro e da direita divide bastante e isso pode cair no colo da Gleice? Porque a Gleice, assim, quem votar no Lula provavelmente vai votar nela. Ali é um voto fiel, mais seguro. E aí eles colocaram um outro candidato a Senado também para o segundo voto, para o outro voto dela, não vazar tanto para outro candidato e fortalecer um concorrente dela. O doutor Rosinha entrou também para o Senado, sem chance baixíssima de entrar, mas para tentar diminuir a força do segundo voto em quem vota nela e votar em outra pessoa. E eu, assim, não tem como cravar, eu acho que vai ser quem fizer a melhor narrativa, estruturar isso muito localmente. Eu estou falando para todos os candidatos que eu estou trabalhando, ou que eu fiz orçamentos, principalmente para trabalhar numa parte mais de inteligência eleitoral, para analisar os territórios, que as pessoas não podem tratar a política agora de forma genérica em cidade nenhuma. Quanto mais local você focar, Curitiba faz isso há muito tempo, Zé. Muito tempo. Curitiba, eu sou lá um deputado de Curitiba, eu foco em um bairro, porque o bairro de Curitiba é uma cidade de Toledo maior, né? E uma cidade de Cascavel, por exemplo. Então ele foca muita força ali, e aí a partir daquela força ele sai desmembrando e buscando outros votos. Então os candidatos aqui que vai querer entregar uma mensagem genérica para Cascavel todo, por exemplo, isso vale para o Senado, vale para deputado, principalmente para deputado que a gente estava falando. A pessoa não vai comprar esse discurso genérico. Ela quer saber assim, ó, cada vez a gente está mais, entre aspas, egoísta no gosto. A gente assiste filme a hora que a gente quer, a gente vê o vídeo que quer, o algoritmo nos induz a ver só o que a gente gosta, então cada vez a gente está mais egoísta de sentimento. Então, hoje, usar a geolocalização para você transferir um sentimento, que é o que os curitibanos fazem há muito tempo, eles vêm aqui e falam, vem o curitibano lá, que lá ele defende o todo, aqui em Cascavel ele defende só o cachorro. Mas é dado, ele encontrou que tem essa possibilidade, ou só armamento, ou só... Então, os candidatos vão ter que trabalhar muito localmente, com vídeos, com materiais locais, para a pessoa pegar aquele material, assistir aquele vídeo e entender assim, essa pessoa aqui me conhece, ela sabe o meu desafio, ela sabe o meu problema do meu bairro, eu vou votar nela. E eu acredito que do Senado, quem conseguir também, mais uma vez, vale para o Senado e vale principalmente para os nossos candidatos a deputados estaduais federais aqui, mas como é do Senado, vale muito ele conseguir transferir esse sentimento bem regional, porque as pessoas estão preocupadas com o Brasil, estão preocupadas com várias coisas, mas com o bairro, com a vida dela, com a rua dela, ela está muito preocupada. E falando em Brasil, quem ganha a eleição, alguns diziam que a possibilidade do Flávio ganhar era forte e tal. De repente acontece aquela história com o Flávio, Vorcaro e tal, aí o Flávio já perde ali uns 5 pontos e a coisa fica encaminhada para o Lula. Agora a história do Lulinha parece que já começa a equilibrar de novo, não é? O que dá pra gente imaginar? Qual que é o desenho que você faz para as eleições à presidência da República? Olha, as eleições nacionais, como sempre, elas polarizam os debates, né? Então nós temos nós temos 2 candidatos hoje, são muito polarizados, né? Não são os melhores nomes, acho que todo mundo pensa isso, quem é de esquerda, quem é de direita, não são os melhores nomes que estão postos, né?
mas a gente tem uma tendência, principalmente, a não votar em fulano, né? Acho que esse aqui não voto porque por isso. E aí todo mundo tá assim, é 50% de direita, 50% de esquerda no Brasil, baseado no que foi a eleição do Bolsonaro, né, na 2018. Ou se pega 30-30, mas daí tem um centrão que não tem força, e aí ele vai para um lado ou para o outro, e no geral fica aí quase 50-50, como foi na última disputa, a presidência da República. Mas a verdade dos fatos, isso pesquisa mostra, é que é 20-20, 19-20, 18-20. No meio, que é onde está a maior parte esmagadora, é aquela pessoa que tende a votar no Flávio, que tende a votar no Lula. Gosto menos desse aqui, então eu voto no outro. E se a fatia do meio é maior, por que não se elege alguém do meio? Porque ele não consegue sair dos 2 pontos. Então ninguém quer votar em quem vai perder. E quem passa dos 20 pontos acaba polarizando o debate. Porque para essa pessoa ela precisa ter um inimigo em comum. Quando é nacional. A nacional funciona muito melhor o inimigo em comum do que a mudança de mundo, né? Então, assim, é muito assim, o que eu não quero para mim, do que o que realmente eu preciso, o que eu quero para mim. Então, essas vozes nacionais, elas ecoam sempre no inimigo em comum. É anti-Lula ou anti-Bolsonaro agora, né? Mas era sempre assim, trabalhadores, empresários, né? Sempre é um debate macro. Porque esse debate macro, ele faz passar dos 20%. E a partir dos 20%, todo mundo fica viável. E é a partir dali que se inicia um debate aí de ideias e tudo mais, mas eles precisam polarizar, porque um precisa do outro. O Lula precisa do Flávio, o Flávio precisa do Lula, porque senão, se eles entrarem num debate, entrar ali o PT e o PL, e ter outros candidatos e ser baseado no debate, nas ideias, não favorece os dois lados. Aí vai lá num debate com o Caiado, com o Zema, né? Então, um precisa do outro. Só existe a esquerda hoje lá no poder porque existe a direita, e existiu a direita até pouco tempo atrás no poder porque tinha a esquerda. Então, isso para nós é muito ruim, né? Porque a gente nunca é baseado nas pautas, na segunda prateleira, terceira prateleira de pautas, sempre aquelas ideológicas, e não quero isso, você não gosta disso, vem pra cá porque eu também não gosto. Mas isso movimenta os 2 dígitos. E aí é o que os candidatos não conseguem passar do 20%, do 25%, para se projetar para um debate, para daí ver se é melhor o Flávio. A pessoa fala, cara, adoro o Zema, adoro o Caiado, mas eu tenho que votar no Flávio, porque se eu não votar no Flávio, eu favoreço o Lula. E o lado do Flávio usa isso de marketing para poder mostrar para as pessoas assim, ó, o Caiado é bom, não fala mal deles, mas assim, você quer ganhar do Lula? Sou eu tô com 30 e poucos %. E aí esses cenários de pesquisa vão mostrando. Olha, eu espero que seja uma campanha de segundo turno. Colocados aí, Zema e o próprio Caiado irão no segundo turno, eles ficando fora, com o próprio Flávio, né? Acredito que sim. Não ficariam neutros. E uma outra análise que eu espero estar certo, né? É que na última eleição existiu muitos candidatos anti-Bolsonaro. Todos que entraram para bater nele. E as pessoas falam, mas vai rachar a direita e aí o Lula vai ganhar. Olha, eu acho que como tem só candidatos de direita e centro-direita e o Lula tá do lado de cá, a campanha vai ser baseada em anti-Lula. Né? Então, e ele não pode se passar como vítima e também tirar proveito disso? Mas é o dia inteiro as pessoas falando, um fala de uma coisa, outro fala da outra. Vai ser uma guerra de narrativa muito forte. Eu acredito que o time do Lula está se preparando. E eu participo todo ano de um congresso de marketing político lá em Florianópolis, que é o Compol. Muito forte, vai os melhores estrategistas, os melhores pessoal de pesquisa, e a gente bate muito papo ali nos corredores. A pessoa sai do palco e vem para a turma, porque são muitos palestrantes, então a gente conversa muito ali. E o que eu notei lá é a maioria dos marqueteiros políticos trabalharam para a esquerda. Então, eles são muito articulados. E eles criam movimentos separados. Por exemplo, na última teve Lula com evangélicos. Então, tinha um time de agência que trabalhava só a linguagem evangélica do Lula, para tentar diminuir o impacto do voto do Bolsonaro, a capilaridade dele no evangélico. O evangélico cresce, vai passar a quantidade de católico em
em alguns anos, acho que não chega da década. Então eles trabalham muito essas narrativas para tentar diminuir a desconstrução que é feita desses candidatos lá no seu nicho, só que agora eles estão com isso, né? Eles estão com todo mundo falando que o Brasil não está bem e a culpa é do Lula e que tem que buscar uma outra alternativa, cada um se pintando com uma alternativa. Então, por exemplo, o discurso do Zema cola bem, a pessoa gosta. Então as pessoas vão votar no Zema, segundo turno, essa pessoa vai votar no Flávio. Eu só espero que todo esse trabalho, né, todo esse trabalho aqui, faça com que tenha segundo turno. Porque a gente não pode esquecer que na última eleição, o Lula ficou com 48,3% no primeiro turno. Quase ganhou no primeiro turno na última. No segundo turno, o Bolsonaro recuperou bastante voto, refez bastante erros que ele tinha cometido, né, em comunicação. Você vê a importância, né? O Bolsonaro sempre confiou muito que a comunicação dele andaria sozinha, o filho dele, o Carlos, ajudava e tal. E nesses momentos agora, a gente vê algo, principalmente falando do Bolsonaro, o Duda Lima, que é um cara que eu sou fã, e eu falei pra todo mundo, o Flávio precisa contratar o Duda Lima. Eu tinha falado que tinha que colocar o João Santana junto, porque o João Santana é o criador do Lula, e do Lula 2006 pra frente, e da Dilma. Ele é o criador. E ele estava nesse congresso, inclusive. Ele vai contratar o Duda, só que o Duda já chegou falando assim, beleza, eu topo, porém eu quero ter autonomia e eu quero que a gente siga tudo o planejamento. Porque ele sabe que é difícil ganhar do Lula. Para ganhar tem que ter uma estrutura de narrativa muito forte. Aí parece assim, pô, mas vai induzir as pessoas? Não. Você está numa disputa nacional, cada fala tua interfere e atinge um público específico, e você, como quer ser um líder nacional de relevância, você tem que assumir as responsabilidades das suas falas. Então o Duda, antes de aceitar o pedido, ele fez várias exigências, desde seguir o que precisa fazer, para não ter essas interferências. A gente sabe como é que é no meio político, né, José? O pessoal tá ali, todo mundo sabe, os palpiteiros estão sempre ali na orelha e tal. O Bolsonaro sofreu muito isso, sempre as pessoas no ouvido dele, ele acabava replicando coisas que a gente sabe que uma assessoria seguraria. Mas fala isso, até concordo com você, mas você é líder nacional, vamos tentar falar de outro jeito. Então, eu acredito que essa eleição vai ser decidida nos detalhes, mas tem que cuidar muito pro Lula não ganhar no primeiro turno. Vamos reforçar aqui quem são os marqueteiros, os articuladores do lado do Lula e do lado do Flávio, e qual é a equipe melhor na sua opinião, se é que dá para fazer essa análise aí. O Lula cometeu um acerto muito grande em comunicação quando ele trouxe o Sidônio Palmeira. O Sidônio Palmeira é dono de uma das maiores agências do Brasil de marketing eleitoral, e ele fez a última campanha do Lula. Ele trouxe ele para a comunicação. A partir dali, o governo Lula passou por várias instabilidades, várias, e eles sempre conseguiram lidar para ele sofrer. Você não consegue agradar todo mundo. Na comunicação pública e no marketing eleitoral, você tem que entender que você tem que ter uma quantidade de pessoas focada que você quer que a sua mensagem chegue, ou que aquela mensagem que estão entregando não te desconstrua. Você não consegue 100% dos votos. Isso aí é bobeira. E o político sempre está preocupado que todo mundo entenda. Então, para mim, o Sidônio Palmeira, que é essa pessoa do Lula, é o melhor nome hoje nacional. O João Santana, que é quem fez o Lula no segundo turno, a reeleição dele com mensalão e tudo mais, conseguiu fazer ainda uma baita... e criou a Dilma e reelegeu a Dilma. Então ele é um criador de movimentos, agora ele está mais velho e tudo mais, mas é um pensador muito forte. O Duda Lima, que é esse que agora, graças a uma sensibilidade talvez da família Bolsonaro e dos seus aliados, estão querendo contratar ele. Ele é o cara que fez a campanha do Ricardo Nunes para prefeito. E eu vou te falar, ele foi o cara que teve a pior missão de todos os marqueteiros de 2024. Por quê? Ele disputava contra o Pablo Marçal, que é uma TV ambulante. Não gosto. Olha, eu estudei toda a campanha do Pablo Marçal, que eu posso não concordar 100%, mas eu preciso entender como que esse cara fez tanto voto. É um fenômeno, né? E vendia curso e fez milhões de votos. E contra o Boulos. E o Boulos já de sapatênis, camisa, já não é mais invasor, né? Então, ele conseguiu reverter isso, ir para o segundo turno, que já tinha pesquisa mostrando que ele talvez não iria, no meio de um cenário de guerra, cadeirada, todo mundo olhando para lá, ele conseguiu manter o plano até o fim. E conseguiu fazer o Ricardo Nunes passar para o segundo turno, aí foi contra o Boulos, né?
e acabou vencendo, foi natural. Daí na segundo turno a eleição ficou mais fácil. Mas no primeiro turno esse cara mostrou o que fez. E aí, Ele levou no braço, então. Levou no braço. Ele participou da campanha do E esse Bolsonaro tá com o Flávio. 2022. Tá fechando. Ele, tá fechado ainda. Eu faria, ele na condição dele, já tá com a vida tranquila, né? E tá em alta. Ele falou, eu faço, mas é o que todo marqueteiro político quer. Do jeito que tem que ser feito. E você acha que ele consegue fazer do jeito que ele gostaria na família Bolsonaro? Ele vai cumprir, ele vai fazer um contrato, tenho certeza que ele vai fazer um contrato e ele vai exigir que assim seja feito e é sempre baseado em número, não é eu sei mais que você, é isso aqui. Você quer ganhar a eleição ou você quer se expressar? Se expressar, vira deputado federal, aí você fala, faz corte. Para você vencer o Lula, você não pode ser amador. O Lula, ele é uma instituição, né? Histórica, não tô falando, eu não, pelo amor de Deus, pessoal, eu tô falando aqui como marqueteiro político, tá? Não como votante, eu não é eleitor do Lula não sou e não tá aqui para falar de posição. Não tenho nada contra eleitor do Lula, não tenho nada, meu tio é sindicalista, não sei quantos anos, eu me considero centro-direita, né? Pessoa física. Pessoa jurídica, quem me contratar e eu ver que tem um bom, eu gosto sempre do político, eu olho pro político e vejo se ele é um político que eu confio. Primeiro de trabalho, eu preciso confiar no político que eu vou, porque eu vou ter que falar tanta coisa e elevar tanto essa pessoa, que se essa pessoa não fizer bem pro município, pro estado, seja lá o que for, eu não vou conseguir transmitir isso, porque eu não vou ter confiança nele. Então, no cenário eleitoral federal, vai ser uma disputa gigante de muito aberto esse muito confronto aí, que na verdade acaba polarizando e direcionando nesses dois nomes. Não dá para cravar nada agora. Você não cravaria nada, não faria nenhuma aposta. Quem ganha a eleição para presidente da República? Eu acho que todos os cenários são possíveis. O Lula ganhar no primeiro turno é possível, menos o Flávio ganhar no primeiro turno. Acho que esse é o único cenário que não tem. O Lula ganhar no primeiro turno é possível, pelo histórico de voto que ele fez. A desaprovação, ele precisa de 50% mais um dos votos válidos. A galera pode encher o saco dessa eleição e o cara do meio não ir votar, pé da vida, não votar em ninguém. Isso pode acontecer, favorece sempre ao que tem mais voto, que pode ser o Lula. Então, e se ele não ganha no primeiro turno, ele corre sério risco de não ganhar no segundo? No segundo turno, a gente viu que ele quase ganhou no primeiro turno em 2022, e no segundo turno, se você fizesse os cálculos, primeiro turno, ele ficou 4 milhões e pouco de votos a mais que o Bolsonaro, só ele. Mais 4 milhões e meio de votos da Simone Tebet. Mais 2 milhões, 1 milhão e 900 do Ciro. Então, se você fizesse uma conta, você imaginaria assim, nossa, o Lula vai ganhar de 10 milhões no segundo turno. Né? Porque a Tebet, o Ciro apoiaram o Lula. Isso. Na hora da transferência de voto, mudou. O Bolsonaro conseguiu tirar, o Bolsonaro não, a equipe de comunicação do Bolsonaro, porque foi feito, existe um primeiro turno de Bolsonaro e um segundo turno. Se fizesse o primeiro turno igual fizeram o segundo, o resultado seria diferente. E aí, no segundo turno, ele ficou com 1 milhão e 900 de votos. No segundo turno, ele fez pedido de desculpa, ele saiu do cercadinho. Os influenciadores que o Lula tinha usado, vários influenciadores, e foi contratado legalmente, não estou falando do mérito, ele deu essa prioridade. Não sei se você lembra, em 2022, os cantores, influenciadores de direito, todos foram prestar apoio. Você pode achar que não, mas isso faz uma diferença. Porque a gente tem que lembrar assim, ó, não é esses dois extremos que definem a eleição. É aqui, ó. Até numa pesquisa que mostraram para nós lá em Florianópolis, quem vai decidir a eleição federal é um 3%. Esse 3% não é que são 3% que vai para lá, vai para cá. É o perfil dessas pessoas pensarem sobre para que lado que eu vou. Porque tá claro que quem não gosta do Lula vai pro Flávio e acabou, não tem, a pessoa não vai. Mas esse 3% é assim, mas o que realmente esse Flávio vai fazer de diferença na minha vida ano que vem? O que realmente o Lula vai... E o Lula fez vários programas aí recentemente que impactou muito grande parte da população. Imposto de renda, né, até 5 mil. Enfim. E nesse ano, inclusive, que alguns colocam como medidas eleitoreiras, né? Eles estão levantando vários precedentes, né? Várias coisas eles estão colocando aí que... Mas faz parte do jogo, né? Eu acho que hoje a bola é deles, os coletes é deles e o campo é deles. Né? A gente vê que muitas coisas hoje estão passando dos limites como eram os limites antes. Não que está ilegal, isso aí não sou eu, o judiciário tem
Mas eu tô vendo assim extrapolando o limite, pode ser que seja o novo limite. Mas o jogo está aberto. O jogo está muito aberto. Você de Cascavel, de Toledo, da região, se preocupe com a eleição federal. Não vai ser na imposição, você falando para a pessoa que não vota no teu candidato federal, tentando convencer que você vai conseguir mudar voto. Você quer melhorar o Brasil, quer que o seu lado tenha mais votos? Converse com essa pessoa. Converse com argumento, com isso, com aquilo. A galera tá cansada já e a tendência para os próximos 8 anos é a extrema direita, que não tem relação com o candidato A ou o candidato B, é as pessoas de extrema direita e extremas, elas se isolarem cada vez mais por esse discurso muito fácil, muito raiva. E não estou falando mal da direita, a esquerda já tem esse pessoal há muito tempo. Então agora está se criando também essa galera, que a própria galera de direita já não fala, não, esse cara, meu Deus, cara chato, sabe aquele cara do grupo que você tá lá fazendo uma coisa, o cara tá toda hora, meu Deus, acabou o Brasil, qualquer informação. Então, na esquerda já existia esse pessoal há muito tempo. Então a esquerda fala, esse pessoal do ódio. Não, na esquerda já existia isso há muito tempo. Isso aí foi criado antes de 1964 para frente, teve esse fortalecimento. Então um fica falando mal do outro. Mas aqui no meio, aqui, ó, essa galera, eles vão ter que saber como movimentar e como demonstrar que o projeto de Brasil dessa pessoa faz a diferença na vida da pessoa ano que vem. Não ofereça mudança para 10 anos, que deveria ser assim, mas as pessoas não vão comprar. Vamos acompanhar os próximos movimentos e quem sabe mais perto da eleição vamos convidá-lo para vir aqui para dar uma atualizada nessa análise. Será um prazer, Zé. Kleberson, muito obrigado pela presença. Obrigado a você. E vamos... Prazer enorme falar com você aí. Vou mandar esse vídeo até para minha mãe. Falar, mãe, o Zé Roberto da CBN que você ouvia na rádio lá, eu fui entrevistado por ele lá no jornal O Paraná. Muito feliz. Obrigado. E vamos lá. Cascavel, Toledo, região oeste. Se preocupe com o federal, mas não esqueça que ano que vem os seus deputados aqui da região que vão estar lá no federal ou lá no estadual brigando por você. Não deixe seu voto sair por causa de corte de Instagram, por causa de movimentos, você nem sabe qual a intenção da pessoa. Tem bastante candidato bom aqui na região. Escolha um para deputado federal, para deputado estadual, que vai fazer muito mais diferença na sua vida, às vezes, do que esses 4 anos de governo que a gente não sabe quem vai ganhar. Conversamos com o Kleberson Bellino, especialista em marketing político, marketing digital, comunicação pública. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho, por estar conosco. E lembre-se que você pode acompanhar outras entrevistas aqui no canal no YouTube. Não está inscrito ainda? Inscreva-se, ative o sininho, acompanhe os nossos conteúdos. E lembrando que tem o Jornal Paraná, o Jornal Impresso, o Jornal Online, o paraná.com.br, as redes sociais, Instagram, Facebook. Até o nosso próximo encontro.